Senhor amado, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós pedimos a ação do Teu Espírito, Deus, aquele que opera em nós a transformação necessária na nossa mente. Nós levamos nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Nós clamamos a ação do Teu Espírito em nós, Pai, trazendo clareza da Tua verdade, da Tua vontade. Em nome de Jesus, tudo que é nosso agora caia por terra. Toda a nossa soberba, todo o nosso orgulho, toda a nossa indiferença agora, Senhor, sejam sujeitos, rendidos, Senhor. Nos leva a um lugar de arrependimento. Pai, livra-nos da dureza de coração, livra-nos, Senhor, de todos os bloqueios da alma, Senhor, do entendimento. Que Teu Santo Espírito, com a Tua palavra que é poderosa para discernir espírito de alma, nos fira hoje, arranque de nós tudo aquilo que é necessário para que a Tua obra seja completa em nós. Uma poderosa transformação é que nós ansiamos, a Tua glória sobre nós é o que desejamos. Nós Te damos liberdade, Senhor. Mova-se aqui, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Gênesis 12, do 1 em diante. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Lido? Sabe, queridos, o Senhor é aquele que nos chamou para uma novidade de vida. Eu creio que a maioria de você decidiu por Jesus e iniciou um processo de transformação em sua vida, e constantemente somos por Ele forjados. Nós cantamos aqui que queremos ser como Ele é, não é? A canção dizia exatamente: Tu és tudo o que eu quero ser, Tu és tudo o que eu quero ter. Esse é o nosso anseio. Nós cantamos aqui sobre o fogo nos olhos de Jesus. Nós queremos ser transformados por Ele. Nós queremos ser lavados, purificados também nas águas do Senhor, que vem para nos lavar, vem para nos transformar. E o que eu acho poderoso, querido, quando o Senhor se refere ao fogo, ao poder que há nele, às águas que nos cobrem, que nos lavam, que nos purificam, nós estamos falando do poder de Deus para transformar. A verdade é que quando o fogo vem, ele vem para transformar, para ferir, para matar. Ele não deixa tudo da mesma maneira. Se o fogo passar em qualquer lugar, nós sabemos que algo acontecerá. Se uma água, se torrentes vêm sobre nós, nós sabemos que levará muita coisa, que deixará talvez devastado alguns lugares. E nós sabemos que as águas do Senhor vêm para isso em nossas vidas. Amém? Então, nós somos transformados, nós somos chamados para quê? Para sermos parecidos com Ele, aperfeiçoados como os santos no Senhor, amém? Como separados por Ele, nós somos então chamados a ferro afiar o ferro. Nós temos a convivência, a vida da igreja para nos transformar também. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. E o conhecimento nos afeta, o conhecimento nos transforma. A partir do momento que nós temos luz daquilo que estamos vivendo, nós somos chamados ao arrependimento, nós somos transformados de glória em glória. Esse é o poder do Senhor. Um Deus que é imutável vem para nos mudar, para nos transformar. Ele não muda, sua palavra não muda, Ele permanece para sempre.
mas nós somos a parte caída, que foi corrompida, que foi destruída pelo pecado, e por isso nós precisamos de uma transformação, de uma mudança de mente. Nós precisamos de metanoia. Nós somos chamados a um constante processo de mudança. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Afinal de contas, o que estou vivendo? Um processo de mudança, uma mudança que é natural, uma mudança que talvez muitos de vocês também já tenham provado. Eu já passei várias vezes por mudanças, tanto pessoalmente quanto ministerialmente, e hoje estou mudando de casa. E é claro que esses momentos nos levam a refletir sobre tantas coisas. O Senhor não desperdiça nada. Tudo que estamos vivendo nos ensina, nos mostra alguma coisa, nos faz refletir sobre o que está acontecendo. Então, por isso eu preciso transbordar sobre vocês, sobre o Deus de mudança. Amém? Então, eu queria falar alguns aspectos da mudança da parte do Senhor e uma perspectiva pessoal, relacional, ministerial e talvez, por que não, profissional. Eu não sei qual é o seu contexto de vida, mas se o Senhor nos chama para uma mudança, e Ele vai acontecer em todas as áreas. Você aceitou Jesus, você teve uma vida transformada por Ele, com certeza você olha para trás, você sabe que não é mais o mesmo. A sua mentalidade mudou, o seu olhar mudou, o seu coração foi transformado, e isso é poderoso. Isso é uma obra do Espírito. O Senhor age em nós, Ele opera em nós. Então nós estamos em constante mudança. Eu gosto muito de uma frase de John Blanchard, que ele fala que o cristão que parou de se arrepender, ele parou de crescer, ele parou de ser transformado, ele parou e estagnou. Nós sabemos que o crescimento ele é necessário por meio de uma mudança, de um novo entendimento. E queridos, a palavra de Deus é poderosa para isso, não é? Ela é uma espada afiada, ela precisa nos ferir. Então a palavra de Deus diz que o fruto de arrependimento precisa ser revelado. Aquele que mentia, não mente mais, antes passe a falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas passe a conquistar aquilo por meio do seu trabalho. Então nós sabemos que a nossa vida transformada na presença do Senhor, ela é uma constante. Eu estou amadurecendo, o Senhor está nos maturando, nós estamos num processo constante, e isso é o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos caminhando para nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Você crê nisso e você está caminhando para isso. Com certeza a Mari de 2021 não é a mesma de 2022, não está sendo a mesma agora em 2023. Em 2024 ela estará diferente do que ela é hoje, amém? Aleluia. Nós precisamos olhar para trás e ver uma crescente, certo? Porque aquilo que não se desenvolve, aquilo que não está crescendo, está com alguma deficiência, está com alguma paralisia. A estagnação, ela revela alguma coisa errada, certo? Então, quem eu sou hoje, quem eu tenho me tornado, eu preciso sempre fazer uma avaliação. Eu estou me parecendo com Jesus cada vez mais, eu estou me tornando como meu amado. Isso precisa ser uma verdade. E sabe, queridos, eu tenho amigos de muitos anos, e eu lembro que esses tempos eu estava com aquelas amigas assim, lá da adolescência, que nós vivemos coisas incríveis com Jesus. E a gente começou a fazer um levantamento dos nossos amigos. Ah, como é que tá fulano, ciclano? E o que estão fazendo? Aonde estão hoje? E é triste olhar para trás e ver pessoas que retrocederam. Pessoas que não estão avançando. E isso é possível. Mas se o Senhor nos chama por um alvo, por um propósito, quer dizer que um avanço é necessário, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. E eu lembro que fazendo essa lista com ela, meu coração ficou profundamente apertado e angustiado, porque eu conheci pessoas incríveis, tão preciosas, pessoas que eu vi promessas sendo liberadas, o Senhor chamando, o Senhor transformando a vida, o Senhor alcançando as suas famílias.
mas pessoas que estavam completamente afastadas do seu propósito, ou numa vida morna, dentro de uma circunstância, ou de uma igreja, de um lugar que realmente elas não estavam avançando para tudo aquilo que a gente sabia que havia sobre elas. E eu fico imaginando o coração do Senhor, eu fico imaginando o Senhor olhando para aquela vida que Ele sonhou, que Ele projetou, que Ele tem pensamentos mais altos. E essas pessoas dando as costas, essas pessoas ignorando, essas pessoas dizendo não para Jesus. Mas isso é possível, isso se chama livre-arbítrio. Então nós precisamos ter a consciência, queridos, que é uma responsabilidade nossa, o caminho de transformação. Essa jornada cristã é uma jornada de mudança constante. Precisa ser. E eu quero falar então dessas perspectivas diante do texto que nós lemos juntos. E a mudança, queridos, para acontecer, primeiro ela vai estar, obviamente, vinculada com aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor revela. Deus fala a Abraão: Abraão, eu tenho uma promessa para você, eu quero fazer algo e eu vou te dar uma direção. E nós correspondemos a Jesus quando somos chamados por Ele, nós correspondemos a Jesus quando lemos a sua palavra, nós correspondemos a Jesus diante de uma promessa daquilo que Ele quer fazer. E nós então ouvimos e obedecemos. Nós temos o compromisso de dar lugar e de dar espaço e voz ao Espírito Santo, para que Ele realmente opere a mudança e nos leve ao lugar que Ele tem, o destino final. O alvo, nós precisamos alcançar o lugar, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, nossa responsabilidade é ouvi-lo. Se o Senhor fala, nós devemos ouvir. Se o Senhor dá direção, e talvez não venha com toda a clareza, porque Deus é esse que dá um passo e outro passo, e nós não conseguimos muitas vezes mensurar o propósito final, mas nós sabemos que há uma promessa e imediatamente nós devemos corresponder ao que Ele fala, mesmo que sejam passos simples, mesmo que sejam coisas que às vezes pareçam tão pequenas para nós, mas nós precisamos obedecer. Se é deixar um pecado, se é ter uma nova atitude, se é corresponder a um chamado específico ou se é uma mudança de lugar, de igreja, de casa, o que for. Nós precisamos imediatamente obedecer, porque o Senhor quer fazer, mas cabe a nós o passo da obediência. Então Ele vai apontar o caminho. E isso pode envolver, querido, o desapego, o deixar para trás, pode envolver um desconforto. Tem pessoas aqui muito dadas à mudança, gostam de uma mudança. Por outro lado, existem temperamentos que é desafiador a mudança. Tem pessoas que não gostam assim nem mudar, de virar a cama de lugar. Tem pessoas que não gostam que tire o travesseiro do lugar, não é? Eu tenho uma das minhas filhas, é assim. Se muda a fronha do travesseiro, ela já fica incomodada. Por que trocou? Filha, suja, precisamos trocar. Eu lembro que uma vez eu tive que fazer uma logística e mudar a posição da cama. Oh, que drama. Meu Deus, parecia que o mundo ia acabar. Ai, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. A cama saiu do lugar. E assim, ó, afastou da parede, tá? Não mudou nem de lado. Sai colada na parede, foi pro meio. Ah, meu Deus. Então, para alguns temperamentos, a mudança, ela é muito difícil. Ela é desafiadora. Para outros, tem gente que... Meu Deus, a minha mãe é uma mulher que ama mudança. Ela muda de cabelo o tempo todo, ela muda as coisas de lugar. Eu lembro que quando eu morava com ela, quando eu era mais nova principalmente, gente, toda semana o quarto dela estava num ângulo a cama, sabe? De um lado, do outro, ela mudava, mexia aqui, mexia ali. Ela precisava da mudança. Mas nem todos nós somos adeptos e temos facilidade com a mudança. Tem gente que ama a mudança de casa. Não sei quantas mudanças que já fizeram. Gostam. Diego e a Paty adoram uma mudança. Gostam de uma casa nova. Eu acho que eles devem viver com uma vida empacotada, assim, sabe? Eles colocam as coisas no lugar, já está pronto para o próximo destino. As caixas já estão com nome, porque a hora que puder, já põe ali, já está encaixotado com o nome, destino e vai. Então, queridos, nem todos nós estamos prontos, mas a mudança ela é necessária na vida de um cristão. E constantemente. Não é verdade?
Só que isso vai exigir o desapego. Nós estamos falando de um texto que nós conhecemos tanto, mas se nós olharmos para as entranhas desse texto, se nós conseguíssemos olhar de cima a situação daquela família, se nós pudéssemos mensurar os sentimentos, as emoções que ocorreram quando Deus disse, deixa. E Deus ainda, Ele fala incisivamente, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Sabe o que Ele está falando? Aquilo tudo que você tem como para você um pertencimento, aquilo que você tem como lugar de segurança. Você está falando da sua família, você está falando do seu lugar de origem, você está falando justamente, queridos, de um lugar de apego, de conforto, de segurança. E nós precisamos olhar para isso e ver que não foi tão simples assim como você vira a folha da sua Bíblia. Nós conhecemos tanto essa mensagem, nós conhecemos tanto essa história, mas será que nós nos atentamos para o desafio que foi de levantar acampamento? E queridos, levantar acampamento, mudança, exige esforço, dá trabalho, né? Oh meu Deus, Ferdinando que sabe, foi lá, parceiro de mudança. Mudou o pastor e a pastora, mudou hoje o pastor e a pastora. Virado no expert em mudança. Mudança dá trabalho. E coitado, tinha mudado recentemente também, né? Mas a mudança vai exigir de você desapego. Desapego com aquele seu pecado de estimação. Desapego com aquelas suas práticas. Desapego com o seu emprego, com alguns amigos. Desapego com algumas rodas. O Senhor muda as mesas. E Ele muda mesmo. E muitas vezes são mesas, queridos, especiais que nós amamos. Eu lembro do tamanho do susto que nós levamos quando o Dan, lá em 2018, profetizou no desperto para nós e falou que ele estava nos mudando de mesas. E a gente achou que era a mesa lá dentro mesmo. E estava tudo bem. Que Ele tiraria pessoas, que Ele desconectaria pessoas. Mas o Senhor mudou valendo a mesa. Mudou a mesa, mudou a casa, mudou o chão, mudou tudo. E nós precisamos estar prontos para essas mudanças. Porque muitas vezes o Senhor vai nos desconectar de pessoas, vai nos desconectar de lugares, vai nos tirar da zona de conforto e de pessoas que nós amamos. Mas vale obedecer ao Senhor para usufruirmos da promessa. Então é desconfortável a mudança. Muitas vezes ela é exaustiva, ela é cansativa, ela exige de você um esforço, porque nós não estamos prontos para obedecer. Não sei se você já percebeu isso, mas a sua natureza é dura, é difícil. Você quer ser tipo igual Deus, imutável. Você quer se parecer com Ele. Você não quer a mudança. Mas ela é necessária. Uma mudança de pensamento, de promover muitas vezes, queridos, um novo caminhar, uma nova forma de entender, de ver. Porque nem todas as cargas precisam vir conosco, muitas precisam ser deixadas. Quando a gente olha aqui para a história de Abrão, a gente vê ele levando Ló, ele levando os seus servos, e ele levando a sua tenda, levando aquilo que estava com ele, os bens que eles tinham adquirido. Então, no processo de mudança, muitas vezes, se por um lado nós deixamos pessoas e coisas para trás, nós também levamos e carregamos algumas. Nós carregamos algumas pessoas conosco. Mas, né? Por ordem do próprio Senhor, algumas pessoas vieram juntos nesse acampamento. E aleluia, glória a Deus. E vem também algumas cargas, algumas experiências necessárias no processo de mudança. Você vai para um emprego novo, você vai para uma igreja nova e você tem a sua experiência. E o Senhor vai fazer você usufruir
certamente, para que seja uma ferramenta para o novo. Mas talvez Ele queira desconstruir, falar, esquece o que ficou para trás. É algo novo eu estou fazendo. Porque vejam, uma coisa nova eu estou fazendo. Será que vocês não podem perceber? Vocês não conseguem reconhecer? Eu estou fazendo algo novo. E ouvir o Senhor é necessário para discernir aquilo que fica e o que vai conosco. Ouvir o Senhor é necessário para que a gente possa entrar no novo, usufruindo da novidade de fato, sem contaminação, sem querendo arrastar aquilo que não nos pertence. Sabe quando você sai querendo levar junto, arrastar junto, naquele apego constante? A forma de fazer, aquelas pessoas que você não quer se desconectar. E é necessário, queridos, ouvir o Senhor para discernir aquilo que vai e aquilo que não vai. E é precioso, queridos, porque Deus também não desperdiça. Ele vai usar aquilo que você viveu, as suas experiências para o novo. Certamente. Assim como Ele quer te dar novas ferramentas, novas perspectivas, um novo olhar, uma nova experiência. Sabe, como mudar de casa? Tem coisas que cabiam naquela casa e que na nova não cabe mais. Não faz mais sentido para a casa nova. A parte boa da mudança é essa, gente. Você olhar para tudo que você tem e falar, puxa, isso não aproveita mais, isso ainda cabe, aqui eu preciso de coisas novas, ou isso aqui ainda é aproveitável. Mas esse discernimento é um processo do próprio Espírito, amém? Ele precisa nos ajudar, Ele precisa nos instruir. Então, queridos, semana acho que retrasada, eu fiz uma viagem e nós tivemos certamente um dos atendimentos mais desafiadores ministerialmente falando. E eu lembro que eu fui para aquele atendimento falando, Senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que fazer com isso aqui. Não sei o que dizer. E glória a Deus, porque eu não preciso saber mesmo. É uma obra do Espírito. O Senhor tem que me instruir. Eu preciso da sabedoria que vem do alto. Eu preciso da capacitação. Mas sabe, queridos, quando nós entramos num aconselhamento, nós sabemos que temos a Bíblia, que é o padrão, que é aquilo que vai realmente ferir, que vai ensinar, que vai aconselhar. Nós temos uma carga de experiência que coopera para aquele aconselhamento. Mas eu vou te falar, queridos, que existem alguns atendimentos que a gente tem a palavra e é tudo que a gente precisa. Só que existe o desafio da condução, sabe? Que não é só falar, olha, você está fazendo isso biblicamente errado, então consertar é isso aqui. Mas existe uma carga emocional que precisa ser trabalhada. É uma situação de ferida, é um desgaste, é uma relação que não é somente da pessoa em si, mas envolve outros, envolve a família, envolve várias circunstâncias, e que você precisa da graça, você precisa do Espírito Santo, você precisa de discernimento, sabe? E eu lembro que eu fui num lugar de extrema dependência do Espírito, de falar, não sei nem por onde começar. E eu lembro que eu sentei naquela mesa, nós começamos a aconselhar, o Farley estava comigo, eu pude ouvir, eu pude discernir, o Espírito Santo foi dando o caminho, o trilho do coração, e as coisas foram conduzidas, e foi uma tarde e uma noite de aconselhamento, de orientação. E quando acabou, eu falei, Espírito Santo, o Senhor é tão bom. Obrigada, Jesus, porque foi o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu saí, nós terminamos, fomos pro hotel, eu deitei minha cabeça no travesseiro, eu comecei a chorar e dizer obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu homens e mulheres que foram tão sábios, tão precisos, tão cheios de conhecimento. E foi exatamente as experiências que nós tivemos com eles que me ensinaram nessa tarde. O Senhor me trouxe a memória. O
o Senhor me ajudou através da vida desses homens, dessas mulheres que estiveram em nossas vidas. E eu pude ser grata. E eu só chorava pela vida dessas pessoas. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu peguei meu celular, eu fui lá para fora, o culto já tinha começado, mas o meu coração queimava e o Senhor falou: honre a vida deste homem, dessa mulher que te ensinaram tanto. Eu usei a vida deles. Eles fazem parte da sua história, da sua jornada. Eles te capacitaram. E eu lembro que eu fui lá para fora e eu comecei a agradecer e falar: obrigada. Obrigada porque a carga de ensino de vocês, as experiências, tudo que eu vivi com vocês, me ensinaram tanto e me deram ferramentas num dos desafios ministeriais em atendimento que eu já tive maiores na minha vida. Obrigada. Eu só queria agradecer. Foi tão precioso poder liberar a gratidão, poder dizer obrigada, reconhecer que na jornada pessoas em mudanças na nossa vida, querido, que hoje não fazem mais parte, um dia fizeram, mas há um reconhecimento, há uma necessidade, queridos, de honrarmos o que ficou, o que nos foi acrescentado através dessas vidas. Nós carregamos conosco. É uma tenda que nós carregamos de ensino, é uma tenda que nós carregamos de experiência. E elas podem fazer parte do processo de mudança, amém? Então nós precisamos discernir o que vai e o que fica. E não necessariamente nós teremos, como eu disse, clareza imediata. Ela vai exigir de nós esforço, dá muito trabalho. E talvez revele o levantamento dos colchões, dos tapetes, das camas. Vão revelar muita sujeira, sabia? Muitas coisas que estavam fora do lugar, muitas coisas que estavam perdidas, muitas coisas que estavam esquecidas. Hoje eu fui abrir a nossa casa, o Gu foi lá pegar algumas coisas com os meninos e eu lembro que eu olhei assim e falei: meu Deus, que sujeira foi essa? Falei: você chamou o caminhão de lixo também? Porque quantas coisas estavam debaixo do tapete, quantas coisas estavam debaixo do sofá. Eu encontrei meia, vina, bala, bis. O bis estava bom. Não, Não, por isso que eu não estava no sofá. Numa das mudanças, a Vina estava dentro do negócio de... Como que é o nome daquela caixa de som que fica da TV? Sub. Um dia eu encontrei uma Vina verde dentro do Sub. Casem, tenham filhos. E façam mudanças. É divertido. Mas o interessante da mudança é justamente isso, queridos, porque você começa a lembrar, a ter memórias e ver que algumas coisas já estavam perdidas, outras esquecidas mesmo. Mas é tão precioso poder levantar acampamento e olhar e fazer a limpeza. Isso não serve mais, isso não cabe mais, isso aqui precisa ser desfeito, outras coisas precisam ser recuperadas, resgatadas no processo de mudança, que é a memória das promessas, daquilo que o Senhor quer fazer. Isso é precioso e nós precisamos manter os nossos olhos fixos na promessa, no alvo. O que Ele tem? Eu fico imaginando a jornada desses homens e mulheres de Deus, quando o Senhor dizia: levanta, vai para onde eu vou te mostrar, vai para o lugar que eu estou te apontando. Você imagina naquela circunstância o trabalho de uma mudança? O trabalho de levantar a tenda de uma terra, o que aquilo custava, o trabalho que dava. Se os homens valentes que já se esforçaram muito e quase se arrebentaram naquelas escadas da minha casa, derrubaram parede, corrimão para descer as coisas, eu fico imaginando o que é tirar a tenda da terra, levantar acampamento, juntar famílias.
juntar os servos e os seus bens e fazer tudo isso de caminhão? De carro? Não, no lombo mesmo, nas costas, dá trabalho. Mas olhar e dizer, isso fica, isso não vai mais, isso não me pertence mais, é parte da mudança. É necessário, nós discernimos. E eu lembro de estar olhando para algumas peças, porque assim, eu estava arrumando as minhas roupas e sempre a gente encontra aquelas peças que, puxa, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que não usamos mais, né? Já não faz mais sentido, não cabe mais, no final de contas, né? A gente ganha peso junto com a mudança, e uma benção. Só que eu tenho algumas camisetas de memórias, que são camisetas de evento. Então, os eventos, especialmente o Desperta, tem um de cada cor, nós temos lá um estoque. Mas eu tenho algumas camisetas que são de estações, desse tamanho assim, ó, porque eu era miudinha, gente, eu pesava 49 quilos, acredite. Mas eram camisetas do Santa Geração, Poderoso Deus, camisetas do Filhos do Homem. Você não sabe quem é isso? Faça o melhor, faça o melhor. Mas camisetas que eu decidi deixar como memorial para o Senhor não me deixar esquecer das estações do que eu vivi. E eu peguei aquelas camisetas e comecei a lembrar de tudo que o Senhor fez. Falei, obrigada, Jesus, porque foi um tempo incrível. Obrigada pelo que o Senhor construiu em mim, através da vida desses ministérios. Obrigada por esse desperta. E eu comecei a lembrar de cada uma das promessas que foram liberadas, das situações desafiadoras, de ter um desperta que nós lançamos os nossos filhos espirituais, que nós colocamos ele lá e despedimos todos eles. Nós não sabíamos o que viria, exatamente. Porque quando Deus fala uma parte, você não mensura o todo. E eu lembro que eu olhei para aquela camiseta e eu pude ver eles ajoelhados, chorando, não entendendo nada. Por que eles estão nos enviando? As nossas flechas foram lançadas. E eu falei, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque todas essas coisas me lembram das suas promessas. Sabe, querido, ser chamado pelo Senhor com 15, 16 anos, ter uma promessa de ser uma pastora, de viver algo nele, e poder olhar para trás e ver a forma que ele construiu e o que estamos vivendo hoje. É poderoso, é contemplar a verdadeira glória do Senhor, que nos transformou, uma glória e uma graça que nos alcançou. E toda mudança fala de uma graça que nos alcança, de um processo necessário para que ele seja revelado em nós e através de nós. Amém? E toda mudança ela vai ser então essa oportunidade para recomeçar, e nós precisamos abrir espaço para o novo. Se nós estamos olhando, mensurando aquilo que vai, aquilo que fica, descartando, doando, nós precisamos abrir espaço para o novo, abrir espaço para as novas amizades, abrir espaço para as novas mesas, abrir espaço para um novo entendimento, uma revelação maior do Senhor, uma experiência mais íntima e profunda com Jesus. É tão precioso, queridos, quando o Senhor nos faz ir para lugares de abrir espaço no coração, abrir espaço no entendimento. Eu imagino que com você não tenha sido diferente, mas a pandemia abriu espaço para o Senhor, abriu espaço para Ele se revelar. Porque numa sociedade que te empurra cada vez mais para o ativismo, para tomar seu tempo, para tomar seus olhos, para tomar sua atenção, o Senhor parou tudo para dizer, olhem para mim,
Continue olhando para o fogo nos meus olhos. Continue sendo forjado. Continue pedindo das minhas águas. Continue. Isso é poderoso, porque o Deus de mudanças, Ele sempre nos alcançou com graça, com misericórdia, com a sua fidelidade. E Ele continua querendo de nós mudanças, amém? Você crê nisso? E mirar a recompensa, mirar o alvo, vai trazer à memória então aquilo que nos dá esperança. Como eu falei, eu criei alguns memoriais das promessas daquilo que o Senhor fez. Eu tenho comigo, eu carrego alguns itens, algumas coisas que me fazem lembrar daquilo que Jesus prometeu, falou. Abri muitos cadernos nessa mudança, que eu fiz muitas anotações de coisas que Jesus falou para mim, que o Senhor prometeu, aquilo que Ele faria. Eu lembro no processo da transição que nós vivemos, eu tive sonhos e sonhos e sonhos, e eu falei, eu preciso anotar isso, porque isso é um testemunho do que o Senhor fez, daquilo que Ele falou e cumpriu. E eu tenho tópicos de cada um dos sonhos que eu tive, e o que eles significavam, e que Ele continua cumprindo. Então, queridos, resgatem aquilo que o Senhor prometeu. Tenha isso como alvo, porque os dias são desafiadores. Porque quando o fogo do Senhor vem sobre nós, realmente é desconfortável. Arrancar partes de nós é desconfortável. O fogo, queridos, muitas vezes, que nos purifica, nos lapida, dói, arde, mas ele é necessário. E por isso ter em mente o alvo, a promessa, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele vai continuar fazendo, é essencial para se manter com esperança, resgatando a promessa. É para lá que eu vou, o Senhor me chamou, eu estou indo. Está me custando tudo, está me arrancando couro, está me tirando pedaço, mas eu estou indo. Que afinal de contas tem que ir morto mesmo, né? O Senhor quer te tirar tudo. Tem que estar morto para experimentar a vida nova. Tem que morrer, tem que deixar morrer. Em nome de Jesus. E por último, querido, nós vimos no texto que Abraão, aonde parou, dedicou um altar ao Senhor. A nossa vida é de dedicação permanente de altar, na presença. É Ele que nos sustenta, é Ele que faz a mudança, é Ele que nos transforma. Então o altar, queridos, é o nosso lugar para viver o novo, para se manter no novo. Um altar precisa permanecer estabelecido. Lou, ajuda a mãe, filha. E o altar, queridos, é o lugar da revelação e do entendimento que eu falei, para discernirmos todas as coisas da mudança. Lá Ele nos dá o próximo passo. Lá Ele nos dá a direção. Lá Ele nos sustenta. Lá Ele nos alimenta. O levantamento de altar é diário. A presença do Senhor quer nos tocar e nos forjar todos os dias. Todos os dias é dia de mudança. E o afetamento das mudanças, querido, atinge quem está conosco. Vai atingir seus familiares, seus amigos. Então, por isso, o senso de responsabilidade aumenta. Que não é só sobre nós, é sobre quem está conosco no caminho. Nosso maior desespero na transição era olhar para essas pessoas que caminhavam conosco e que minha resposta ao Senhor iria implicar na mudança da vida deles. Uma mudança de pastoreio, uma mudança de jornada, uma mudança de rota, uma mudança de ministério. E eu só pedia: Jesus, me ajuda a acertar. Eu vou te obedecer, custe o que custar. E toda mudança exige renúncia.
sacrifício, esforço. Não pensar mais da mesma maneira, ter um novo entendimento, reter o que é bom, discernir o que se leva, discernir o que fica, ter o zelo com aqueles que caminham com você, levantando acampamento, tirar as impurezas, levantando acampamento, tirar aquilo que não serve mais, tirar as sujeiras, tirar aquilo que não cabe mais e abrir espaço para o novo de Deus. Você está aberto para a mudança? Hoje é dia de mudança.